Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, começando mais um programa, mais uma semana que a gente está aqui batendo papo sobre cultura, sobre arte, sobre como fazer da gente um pouquinho melhor, seres melhores nesse mundão. Eu adoro que o povo tá mexendo no programa, tem uns botãozinhos novos aqui que eu fico vendo, tá ali. Porque o que será que acontece se eu apertar esses botãozinhos? Mas eu não vou apertar porque eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Depois eu testo isso com mais calma. Tecnologia é uma coisa engraçada, né? Vai aparecendo coisa. E você aperta e você não sabe pra onde você vai também, né? Exatamente. E daí, de repente, eu aperto, a coisa explode aqui. Eu acho melhor, Melhor não. acho melhor ficar quieto aqui. Pessoal, eu estou aqui hoje com uma pessoa fantástica, uma pessoa de um sorriso enorme, que tem uma história muito bonita para contar para gente. Mas vocês já me conhecem, vocês sabem que aqui eu não apresento ninguém. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Então, Thali, primeiro, seja muito bem-vindo ao Café Cultural e conta pra gente, quem é Thali Cohen por Thali Cohen? Bom, eu sou uma mulher, eu sou neta de sobrevivente do Holocausto, isso define muito de quem eu sou como ser humano, como profissional, como mãe, como amiga, isso define muita coisa na minha vida. Tanto é que isso dita a minha profissão. Eu sempre gostei de arte, sempre fui amante, assim, meus pais sempre me direcionaram nesse sentido, mas eu sempre decidi que eu ia levar essa mensagem através de uma coisa muito forte e eu decidi que esse caminho seria a minha arte. Então, eu sou artista plástica, com muito orgulho, eu sou mãe também, sou neta, sou uma pessoa positiva. Deixa eu explorar um pouquinho esse teu lado. Como que é ser neta de sobrevivente do Holocausto? Eu imagino, a gente conhece muita história, a gente lê muito sobre esse período, mas eu acho que poder conversar com alguém que vivenciou aquilo deve ser uma experiência, ao mesmo tempo, fantástica e, ao mesmo tempo, inacreditável. Às vezes a gente não acredita que aquilo aconteceu. A gente olha e fala, não é possível que tenha havido esse período na história da humanidade. E, ao mesmo tempo, a gente vê nos dias atuais muita coisa refletida, falando, não, peraí, o que acontecia lá é exatamente o que está acontecendo, talvez com intensidades menores de gravidade, pelo menos ainda, e que a gente espera que não cresça. Mas uma coisa que eu quero que você aborde também, Thali, é justamente a questão cultural. Outro dia, conversando aqui no programa, a gente falava que a maior e melhor estratégia para se dominar um povo é acabar com a cultura desse povo. Exatamente. Quando as pessoas não se reconhecem mais como sociedade, como grupos humanos, as pessoas não têm mais pelo que lutar. Como é que foi, como é que é isso, você poder ter esse contato com pessoas que viveram na pele, na carne, esse período da história? Olha, quando eu era pequena, eu não tinha muita noção, porque assim, eu cresci com a minha avó, né? Minha avó faleceu há poucos anos atrás. Então, você não tem noção, é assim. Eu escutava na escola, a comunidade judaica se fala desde que você nasce, você fala. Lembrar para nunca esquecer, porque isso foi uma coisa muito forte. Morreram 6 milhões de judeus, mas morreram muitos de muitas culturas, né? Gays, enfim. Só que na minha ciganos, né, de todas. Se você não Para ser era diferente, né? Para ser ariano, diferente. você não valia nada, né? Então, eu cresci com isso, até o momento que eu comecei a ter noção de quem eu sou, da onde eu tô e o que aconteceu. Quando eu comecei a ver essa diferença e me colocar no lugar da minha avó, é uma coisa que para mim foi muito difícil, porque eu vi que assim, a avó é sempre aquela pessoa mais velha que tem as histórias para contar, só que as histórias dela eram histórias diferentes. E quando eu comecei a cair na real do que eram as histórias da minha avó, do que é passar fome, do que é ser maltratada por você, do que de repente a sua vida que você conhece não existe mais porque você é judeu e simplesmente te colocam, sei lá, ou num campo de concentração, aniquilam tudo que você conhece. Então, a família dela foi morta, sobrou só ela e a irmã. Ela não sabia se no dia seguinte ela ia estar viva ou não, se ela ia ter o que comer ou não. Ela foi tatuada com um número. E, gente, ela tinha 14 anos quando começou tudo isso, né? Então, assim, o que ela sabia da vida? Ela era uma adolescente. Ela tinha realmente uma vida normal na Polônia.
e de repente acabou tudo. Então, quando eu tatuaram um número nela, e o número dava 18, a somatória, e Olha. na língua hebraica, na numerologia hebraica, 18 é Rai, e Rai é vida. Então ela falou para a irmã dela, eu vou sobreviver. Então foi como se fosse um amuleto para ela isso, entendeu? Nossa, que show, que maravilha. Então quando ela viu que ela tinha um 18, que era vida, então assim, isso que ela passou para mim. Então assim, eu já escutei muitas histórias de sobreviventes. A gente cresce ouvindo e falando, e eu tenho amigas que são netas também de sobreviventes do Holocausto. Mas quando ela é pessoal, quando ela é da sua família, é uma coisa muito forte. Então, assim, só que a minha avó sempre me passou o sentido da vida, não da morte. Então, é isso que eu levei para o meu trabalho e para a minha vida, entendeu? A gente comemora a vida. Sim, sim, sim. E, na verdade, né, Thalí, eu acho que é o seguinte, a possibilidade de contato com as pessoas que passaram por isso está ficando cada vez mais raro. Porque, na verdade, o tempo está passando, as pessoas já estão ficando cada vez mais velhas, já estão fazendo a sua passagem. E é como você falou, eu acho que cabe a nós, e aí todos, independente de ser judeu, independente do que for, ser humano, falou, não esquecer, contar, mostrar, porque a gente está vivendo o risco de uma repetição. Mais grave, menos grave, não interessa, gente. Não interessa se vai ter campo de concentração novamente ou se não vai ter. Porque o que está acontecendo é uma doutrinação ideológica. E eu acho que isso que foi o pior de tudo, isso que é o pior de tudo, é você colocar na cabeça das pessoas que, por ser diferente, por algum motivo, seja cor da pele, exato, seja cor da pele, seja preferência. Até falando de política, você pode acreditar numa coisa diferente da minha e tá tudo bem, entendeu? Claro, sabe? Porque você é gay, porque você é um bandista, porque você, sabe, porque você não é, na verdade é o seguinte, porque você não é alguma coisa estabelecida, que estabeleceram que seria o correto, você é errado e você deve ser eliminado. Não, então isso não pode. Isso não pode. E o que você falou tá certo, assim, a cultura, são os livros, a educação, a gente tem que educar as pessoas, a gente tem que mostrar. Então, assim, eu levo, através do meu trabalho, a informação. Isso para mim é o mais importante. Então, assim, na faculdade, eu me lembro que eu sofri um pouco de preconceito por ser judia. E como que eu respondi isso? Eu respondi na aula de cinema, eu fiz um curta-metragem sobre o Holocausto. Porque eu levei informação. E depois disso, as pessoas vieram me pedir desculpas. Porque as pessoas, elas escutam o que elas querem. Existem pessoas, sei lá, judeus bons, judeus ruins, seres humanos no geral. Então, você não pode generalizar toda uma nação ou toda uma, entendeu, uma religião. Cada um é um. Então, assim, quando você conhece o ser humano, você decide se você gosta dele ou não. Agora, você não pode justificar isso através de do Deus ou do que a pessoa acredita, entendeu? Exatamente. E Thali, por que escultura? Por que não escreveu? Você falou que você fez um documentário. Por que você escolheu escultura? Como demonstrar isso através da escultura? Então, essa história é uma coisa mais profunda, porque assim, eu sempre fui pintora. Sempre fui pintora, sempre gostei de pintar. Sou formada em artes plásticas pela FAP e meu trabalho sempre foi dirigido pela pintura. E mesmo na pintura tem frases escritas, quer dizer, são pensamentos que eu tirei do livro da minha avó, que minha avó escreveu um livro antes de falecer, contando as memórias dela. Super bacana, uma coisa super especial. Então, assim, as minhas pinturas também são baseadas nisso. Esse livro foi publicado? Esse livro foi publicado? Esse livro? Publicado. Depois mostra pra gente, depois faço questão de conhecer, por favor. Com certeza. Eu estava no meio da pandemia, quer dizer, no meio da pandemia não, a gente se trancou em março e isso foi em abril. E eu estava com uma filha de 4 meses e uma de 3 anos. E aí eu estava naquele período de hormônios, eu tinha acabado de dar a luz, quer dizer, fazia muito tempo. E eu precisava me expressar, porque eu sou artista, né? Então, assim, eu estava amamentando, estava cuidando da minha filha, ao mesmo tempo eu não estava desenvolvendo meu trabalho. Eu pintava à noite quando dava, né? Pequena. Até que eu estava um dia à tarde querendo colocar a cabeça para fora da janela e a rede de proteção prendeu minha cabeça e eu não conseguia nem respirar, sabe? Tipo assim, olha só. E aí eu olhei para aquela rede. Hoje a gente ri, né? Hoje a gente ri. Hoje a gente ri. E eu olhei para aquela rede, eu olhei com raiva para aquela rede. Eu falei, gente, isso está me sufocando.
E ao mesmo tempo eu sentia que as pessoas estavam perdendo a fé, porque era um momento onde se só ouvia tragédia. Então era a Itália que estava um terror, se ouvia cada vez, estava todo mundo muito assustado. E eu olhei para aquela janela e falei, cara, é através daqui que eu vou conseguir gritar alguma coisa para as pessoas ouvirem. Porque, assim, a gente publicava, vamos dizer, as pinturas, as artes pelas mídias sociais, mas o que é, sabe? Não era o lugar que eu queria falar a respeito. Até que eu peguei todas as fitas que eu tinha em casa, como eu sou artista plástica, eu tenho criança, então eu tenho muito material. Tá. E eu comecei a montar na minha janela uma intervenção urbana com fitas de cetim e gorgurão na rede de proteção. Olha só. Eu montei isso na rede de proteção. E foi a minha maneira de gritar esperança. De novo, protagonizar a vida e não a morte. Foi falar, assim, as pessoas na frente do meu prédio, do meu apartamento, todo mundo ficou maravilhado, porque assim, você tá vendo sempre as mesmas pessoas tristes, as pessoas vão para a janela, saem, você vê a pessoa limpando o quarto, sei lá, você via aquela rotina que as pessoas já estavam, né, e ainda tinha muito mais, a gente estava só no começo. Sim. E aí, então assim, tinha uma senhora na frente do meu apartamento que me passou o telefone dela, a gente começou a trocar contato, então assim, comecei a criar vínculo com pessoas que eu nem conhecia através daquela obra. E na verdade é uma coisa que eu nunca falei a respeito, mas assim, eu resolvi fazer essa arte, transformar em escultura, em 3D, 2D, enfim, como se fosse um amuleto de vida, como se fosse para eu olhar daqui a 10 anos e falar assim, cara, a gente sobreviveu. Isso tá aqui, como o número da minha avó, entendeu? Como o número do braço da minha avó, a gente vai sobreviver. Tá. Então foi a minha maneira de gritar vida. E aí eu transformei isso em esculturas para não morrer na janela, porque eu tive que tirar depois, né? Depois de, sei lá, meses, eu tive que tirar. E aí eu comecei a produzir essa arte de uma maneira figurada. Não figurada, mas assim, eu trouxe para dentro da minha casa as minhas janelas. E então foi dessa maneira que nasceu essa escultura. Que maravilha, que maravilha. E agora você está tendo a oportunidade de levar isso para uma galeria, inclusive um espaço novo aqui em São Paulo, né? Muito legal, a gente está conseguindo ter galerias novas, espaços novos para demonstração da cultura, para exposição aqui em São Paulo. Então, eu acho que depois da pandemia teve um boom de artistas, assim, as pessoas realmente resolveram viver a vida intensamente e fazer o que elas realmente gostam. E como tem cada vez mais artistas, existem cada vez mais espaços culturais para acolher esses artistas, né? Eu acho isso muito importante. E esse espaço é de uma colecionadora que, depois que ela se separou do marido, ela resolveu seguir os sonhos dela, né? Que é a Daniela Tonetti. E aí ela resolveu, ela abriu uma galeria muito bacana. Ela conhecia o Jean Duarte, que é um dos artistas da galeria. E ele morava na Barra Funda, onde eles estavam passeando. Ela falou assim, cara, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir uma galeria aqui, que é do lado da casa dele. Muito. Tá. Uma história muito muito um bairro fantástico. Barra Funda, não sei se todo mundo conhece, Barra Funda é um bairro histórico de São Paulo, um bairro que mescla antiguidade, que mescla história com muita coisa nova que está acontecendo lá. É fantástico. E ela está vibrando arte, né? A Barra Funda, cada esquina está tendo uma galeria, algum centro cultural, um restaurante super... É um bairro mais boêmio, tá muito bacana a Barra Funda, tá cada vez mais bacana. E o que o povo que for até a galeria vai encontrar? Desculpa, eu te cortei, perdão. Não, que isso, fala. Não, eu queria saber, como que o povo vai chegar lá, como que vai reconhecer a tua arte? Você, inclusive, chama a tua exposição de janelas, né? Você até contou o porquê de janelas. Mas como que ele vai reconhecer? O que as pessoas vão encontrar? Olha, é um trabalho que é uma narrativa única. Eu nunca, ela nasceu na janela, quer dizer, não é que eu olhei algum trabalho e usei alguma memória artística da minha vida, do meu aprendizado, não. Ela nasceu comigo e por mais que existem outras pessoas que usem a poética com as fitas, é um trabalho que é bem personalizado meu. Então, assim, as pessoas que olham trabalhos com fitas e rede de proteção, quer dizer, de apartamento, que as janelas também têm a rede, porque foi daí que elas nasceram. Então, uma coisa que é muito marcante para mim. Então, muitas pessoas já olham e já falam, tipo, as pessoas que me conhecem ou que conhecem meu trabalho já sabem que aquele é meu trabalho. Muito legal. E como que você fez o link da questão da pandemia, o teu trabalho e uma homenagem às mulheres refugiadas? Então, eu fui chamada para fazer uma collab com uma marca. E a gente queria fazer alguma coisa que fosse mais profundo do que apenas juntar arte e moda, né? A gente queria fazer uma coisa que fosse além disso. E aí a gente conheceu essa ONG chamada Serzindo.
E, por coincidência, a ONG foi fundada por um rabino, o Rabino Motti, porque, vamos dizer, muitos dos judeus que estão no Brasil vieram ou refugiados, ou já foram refugiados em algum momento. Minha avó foi uma refugiada. Então, quando eu sentei lá e ouvi, e não foi nem dele, eu ouvi da representante, da coordenadora, da Leila, a história da ONG, eu fiquei assim, pessoalmente tocada. E eu até comentei, falei, gente, isso daqui não vai parar aqui. Tipo, eu vou fazer essa collab, mas assim, eu vou fazer alguma coisa no meu trabalho, porque isso daqui para mim é juntar a minha história com a história da minha avó, com a história dessas mulheres, eu acho que tá tudo junto, sabe? Tá. E aí, depois dessa collab, depois de um tempo a gente voltou a conversar, e eu já tava com tudo estruturado na minha cabeça, assim, eu já queria fazer com elas. Não, porque assim, você tem o material, porque eles recebem muitas doações de roupas. O que não é aproveitado é reciclado de alguma maneira, nada é descartado, mas assim, eu falei, eu vou usar isso, eu vou produzir as fitas com elas, através dessas roupas que vão ser, enfim, que iam ser descartadas, mas não descartadas, mas enfim, iam ser descartadas, então assim, tem roupas manchadas, roupas furadas, que você não consegue revender isso, né? Entendo. Que lá o que eles fazem? Eles ensinam uma profissão para os refugiados, para as mulheres, enfim, na área têxtil. Então, eles aprendem a costurar, eles aprendem vamos dizer, uma camisa que pode virar um short, eles aprendem um monte de coisa nesse sentido para poder sobreviver depois. Que eu acho que é muito bacana isso, você dá honra para a pessoa, né? A pessoa pode se virar sozinha, ela sai com uma profissão. E aí, a partir disso, eu conheci a Wendy, que é uma refugiada que veio da Venezuela, que é uma pessoa, sabe, quando você transforma, quando você vê essa pessoa na sua frente, é diferente de você ver no Jornal Nacional, entendeu? Claro, é diferente de você ver na internet a história de um refugiado. Você vê um ser humano que passou muita coisa. E depois que você vira mãe, isso fica mais forte ainda, porque você vê que você quer proteger aquelas pessoas que você colocou no mundo. E assim, ela também é mãe, então assim, me tocou muito forte isso. E eu quis trazer ela de um lugar que é um lugar muito difícil, que é refugiada, que sei lá, que tem uma vida muito... que a gente, né... Não é nem muito difícil, a gente não consegue... eu acho que não dá pra gente mensurar a dificuldade, né? Não dá. Primeiro, o caminho até chegar no lugar que eles querem ir, quer dizer... Tem um filme chamado As Nadadoras, que é um filme de meninas sírias, que uma delas é nadadora, enfim, que é um filme que também te leva para um lugar que é muito tocante. Então, assim, você juntando tudo isso, você conversando com uma pessoa que passou isso na sua frente, tem quase a mesma idade que você, aquilo não tem como não te tocar. Então, eu falei, a gente vai fazer um trabalho juntas. Então, assim, eu trouxe ela de um lugar lá longe, né, de mulher invisível para a sociedade, para dentro de uma galeria sendo aplaudida. Então, isso para mim foi uma coisa muito forte, assim. Então, e trazer a ONG, dar destaque para a ONG, para a Serzindo, que é uma ONG maravilhosa. E o mais engraçado é que, assim, eu tenho meu ateliê na Barra Funda, a galeria é na Barra Funda e a Serzindo é na Barra Funda, do lado da galeria. Juntou tudo. É muito louco. É tudo encontros, né? Eu acho que o que a gente está conversando, além de uma grande demonstração de arte mesmo, seria encontros. Sabe? O quanto que essas histórias se encontram, e parece que quanto mais... Poxa, mas por que essa venezuelana foi parar na tua vida? Sabe? Parece que os destinos vão colocando pessoas no nosso caminho, porque, de repente, uma outra pessoa que ela tivesse encontrado não daria essa visibilidade para ela. Você teve esse olhar, você teve essa sensibilidade. E eu acho que é isso que precisa mostrar, Thalita. Eu acho que nós precisamos mostrar para as pessoas o quanto que é importante conhecer histórias. Histórias. Eu acho que toda manifestação artística conta uma história. Seja um livro, seja uma pintura, seja uma escultura, o que for. E a gente precisa tentar entender o que tem por trás daquilo. É simplesmente um momento de loucura, um grito da pessoa, que seja, que nem você colocar a fita na tua janela, foi um grito teu. Foi um grito meu, com certeza. Sabe? Poderia ter parado naquele momento. Você poderia, olha, legal, conheci pessoas, entendi. Não, mas você quis continuar. E aí contar essa história que é muito legal. Sabe? E deixar isso registrado. As pessoas têm mania de perder registros. Isso eu tenho que parar. Não, eu acho interessante porque, assim, tão importante quanto a arte é a narrativa dela, né? Então, você vê da onde nasceu as fitas e da onde ela está indo, é um caminho muito, muito curioso, né? E tudo que já aconteceu, e todas as pessoas que eu já conheci nesse meio, nesse caminho,
Eu acho isso. O que mais me toca é que, assim, as pessoas olham, mas elas não querem ver, porque o que acontece? É muito Uhum. difícil você olhar essa realidade. Então, a Wendy um dia me falou assim: eu moro num barraco. E se você olha, é um barraco caindo aos pedaços, mas se você olha de Tá. verdade, você vê, é uma história, e ela fala assim, eu conheço todo mundo. E o que tem de história lá, então assim, gente, a gente tem que olhar para fora, entendeu? Então assim, a gente sempre fala, e o mundo calou, né? O mundo se calou no Holocausto. E o mundo não está se Uhum. calando hoje. O que está acontecendo no mundo? Você vai para a África, você vai para a Síria, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, entendeu? Então assim, eu sinto que, de alguma maneira, eu estou trazendo o olhar para isso, só que a gente tem que olhar para fora também. A gente tem que Claro, olhar claro. e é muito complicado. Assim, o mundo não está aprendendo nada. Isso que mais me toca, assim, porque a minha avó falava assim: quando você for grande, nada disso mais vai estar acontecendo, vai ter paz, Israel vai estar em paz. E a gente olha, cara, tá cada vez A mais gente distante. abaixa a cabeça, né? E hoje, infelizmente, a gente tem que abaixar a cabeça e falar, poxa vida, o que foi que a gente aprendeu? E não é o que a gente aprendeu com o Holocausto, com a Segunda Guerra Mundial. O que a gente aprendeu com a pandemia, que não acabou ainda? O povo fala, não, já acabou. Tá, sabe, uma frase que me machuca muito é quando as pessoas falam, estamos voltando ao normal. Pessoal, desculpa, nós não passamos pelo Nunca que vai nós voltar ao passamos na normal. pandemia para voltar ao normal. Se é para É voltar ao muito normal, diferente. não, não faz o menor sentido ter tido pandemia. Sabe? Se é para voltar ao que era, toda a questão do preconceito, a questão do racismo, não sei lá, para que teve a Segunda Guerra Mundial? Não precisava ter tido. Então, olha, Pô, nós temos que aprender alguma coisa. mais do que uma pandemia para mostrar que somos todos iguais, né? Assim, independe do seu nível econômico, independe de Exato. qual é o seu nome, seu sobrenome, onde você vive, todo mundo teve alguém que conhece alguém que foi embora. Então, assim, a pandemia mostrou que somos iguais. Então, assim, por que as pessoas insistem em falar que somos diferentes o tempo inteiro, entendeu? E não é só falar, em ressaltar diferenças. E sabe, porque na verdade, o que toda a história mostra o seguinte: as diferenças, ao invés de se somarem, parece que elas foram, sabe, foi renegada. Ah, você é judeu. Que bom, né? Que legal que você é judeu, me ensina alguma coisa. Deixa eu aprender com você alguma coisa. Você é negro, né? Que bom que é negro, deixa eu aprender alguma coisa. Ah, você é espírita, um bandista, deixa eu aprender alguma coisa. Todos temos que aprender alguma coisa. E eu acho que, por isso que eu falo, Thalita, a arte tem essa função. Eu acho A que o arte. teu trabalho, a tua exposição tem essa função de mostrar o que a gente pode aprender. E, acima de tudo, uma das nossas lutas aqui é o registro de tudo isso. A história da sua avó não pode ficar só na tua cabeça. Não, não pode. Por isso que eu faço questão, assim, eu grito a história dela pelo meu trabalho. Assim, eu Isso. conto, eu falo para as minhas filhas, eu falo para os meus amigos, eu falo para as pessoas que eu não conheço, porque eu acho que isso é um dos mais importantes, falar para as pessoas que eu não conheço Claro. sobre o que aconteceu. Porque, gente, a gente pode mudar, entendeu? A gente pode mudar, a gente pode mudar o passado, mas o futuro está nas nossas mãos. E não é uma frase Uhum. feita, a gente realmente pode mudar isso. E está cada vez mais difícil. E a história, sabe, a história do teu trabalho tem que ser registrada, sabe, contada, assim, o porquê que você fez esse seu trabalho, como que começou, por isso que eu gosto de ressaltar, de onde veio essa ideia, que isso tem que ficar registrado. E a partir desse registro a gente vai aprendendo, a gente vai mostrando que é possível fazer as coisas. E eu É acho que isso. isso que é legal, é mostrar que sim, todos podem fazer. Eu não tenho habilidade artística nenhuma. Você tem uma fita na sua casa? É Põe na isso. janela. O que é arte contemporânea? É você pegar qualquer coisa do seu dia a dia e transformar em arte. O que é? Até Isso. meu marido é administrador, então ele olhava eu fazendo aquelas esculturas e falava assim: meu, você realmente acha que alguém vai? Eu falei: eu não sei se alguém vai, eu sei que eu vou. Então, assim, é uma Exato. arte, taci de madeira, com rede de polietileno, que é a rede de proteção, que eu comprei pelo Uhum, Mercado Livre, porque não podia sair de casa, e uhum. fita. E assim, até eu chegar numa coisa que ficasse harmoniosa, né, visivelmente harmônica, demorou, porque parece que é muito simples colocar umas fitas, mas assim, é uma coisa que é um pouco complicada, assim, até você chegar em alguma coisa interessante. Mas você tem que acreditar em você, gente. Se você não acreditar, ninguém mais vai. Claro, claro. Não, e contar uma história. Sabe, pendurar uma fita é simples. Você É pendurou uma isso. fita, legal. E a segunda? Você vai pendurar embaixo
do lado, em cima, junto. Você vai pendurar longe. E aí, sabe, e aí cada ato tem um porquê, tem um motivo. Cada ato é uma palavra. É isso aí. Sabe? E é uma palavra que você está dizendo, mas que vai ser vista por alguém, e você não sabe se vai ser a mesma palavra. Exatamente. Uma Depende pessoa do vai jeito que receber, eu olhou. não sei. É. Qual que E é a eu tua acho que escolha, né? isso é o gostoso da arte, né? É. Cada um lê de uma forma diferente, cada um se entende de uma forma diferente, mas tem que ser visto, tem que ser Exato. mostrado. Isso que é gostoso. Thali, eu não quero, eu sei que você tem compromissos, eu não quero tomar muito do teu tempo. Onde que fica a galeria? Como que fica? Quando que começa? Quando que termina? Como que acessa? Dá o servição, por favor. Vamos lá. A galeria chama Galpão 556, que é num galpão na Barra Funda, que foi transformado numa galeria e está realmente incrível. É da Daniela Tonetti. Fica na Rua Lavradio 556, né? Galpão 556. A exposição vai até março, né? Até o final de fevereiro, depois do carnaval, porque ela está desde o final do ano passado. E aí já vai ter uma exposição nova, mas assim, é um espaço cultural que vale muito a pena conhecer mesmo. Tá legal. O teu trabalho de lá vai para onde? O que você vai fazer com tudo isso? Já pensou? Vai ter uma nova exposição? Como que vai ser a continuidade do teu trabalho? Então, eu estou em galeria em Xangai, em Nova York, em Miami e em Lausanne. Eu tenho algumas galerias muito bacanas pelo mundo. Então, assim, eu estou o tempo inteiro produzindo. Então, saindo de lá, eu tenho já algumas coisas que vão acontecer e ainda não fechei, então não posso falar, mas, assim, tá um movimento muito especial, assim. Tá. Como que você vê, Thali, a questão comercial das obras? Essas tuas obras têm valor comercial? Se uma pessoa que você falou, poxa, gostei, eu quero ter essa obra na minha casa, é possível comprar? Existe a relação comercial? Com certeza, até porque os artistas precisam sobreviver. Claro, claro, Não gente, por isso são obras que estão à venda, todas na galeria estão à venda, inclusive as dos outros artistas, que eu estou com mais 3 artistas, com o Gendo Arte, o Cirocho e o Taiguara, que também são artistas fenomenais. E nós 4 abrimos a galeria, então todas as obras à venda. Então lá de segunda a sábado, a galeria está aberta. Legal. Como que você encara esse lado comercial da arte? Obviamente, o artista tem que sobreviver de alguma forma, gente. Ele não vive, a Thali não vive de fita. Ela precisa comer, ela tem conta para pagar. Como que você lida com isso, com a tua obra indo parar na casa de alguém, num escritório, em algum lugar? Como que você lida com isso? Olha, o começo de uma vida de artista é uma vida complicada. Primeiro que você não sabe precificar o seu trabalho. Então, por isso tem algumas pessoas, tipo, na minha vida foi a pessoa que teve essa grande importância de informações do mercado da arte foi o Olívio Guedes, que é um cara fenomenal, um curador. E aí, ele que foi a primeira pessoa que entrou na minha vida depois da faculdade, porque eu saí completamente perdida, tá? Agora eu sou artista, o que eu vou fazer? Então, assim, você vai entendendo o mercado da arte, você vai entendendo como precificar o seu trabalho. Isso faz parte, porque, assim, é um trabalho, né? Por mais que seja uma obra de arte, é um trabalho que vai valorizando com o tempo, porque a arte tem né, vai valorizando conforme você vai crescendo e participando do cenário cultural, ela vai ganhando mais valor. Mas, assim, eu acho que isso tudo faz parte. Eu acho que você não pode encarar isso de uma maneira, sei lá, depreciativa ou qualquer outra coisa. Isso faz parte Não, da de forma alguma. De forma alguma. E nem personalista, né? Eu acho que realmente saber colocar valor é muito difícil. É muito difícil. Porque para você, às vezes, aquela. E não é o material, não é nada, é a expressão. Por isso que a gente falou tanto de expressão. O que ela é única. Quer dizer? Exato, exato. Exato. E sabe, isso, e às vezes aquela coisa, não tem preço, gente. E às vezes, assim, você olha, você fala assim, poxa vida, sabe, o preço disso aqui, esse RS cifrão que está aqui na frente, ou dólar na galeria de Nova York, ou onde for, não é aquilo. Não é aquilo. Não é, às vezes você está. Mais do que isso. Você está falando muito mais. Thali, como que as pessoas te acham nesse mundão afora? Você está em redes sociais, quem quiser conversar contigo, quem quiser conhecer a tua história, bater papo, trocar ideias, pegar uma orientação, como que te acham? Eu tô no Instagram, no @thalicoen.art, ART, não tem o E no final, thalicoen.art. E eu tenho um site www.thalicoen.art.com e tô por aqui. Tô fazendo. E aí quem quiser bater papo, como é que você está passando tudo isso para as tuas filhas? Você está sentindo nelas que esse teu legado tá gerando frutos? Assim, as minhas filhas amam arte.
Que legal. E elas, assim, a minha avó faleceu quando a minha filha mais velha nasceu. É como se a minha avó, depois que ela lançou o livro, ela caiu na casa dela, e aí o sonho dela era ir no meu casamento, enfim. Ela caiu, ela estava já com lapsos de memória por causa do acidente, ela operou a cabeça. Então, assim, no meio tempo em que eu noivei, casei, engravidei, tive filho, ela ficou esperando, a hora que minha filha nasceu, ela faleceu. Então, foi como se ela estivesse esperando a minha filha chegar, assim. Então, assim, as minhas filhas são muito, muito ligadas à arte, elas gostam muito, até as professoras falam que elas, enfim, coisa de mãe, né, que elas desenham bem, mas, assim, que show. eu sei que elas são meninas muito sensíveis, mas elas ainda não entendem muito bem, elas são muito pequenas, né? A história delas, elas vão entender mais pra frente, mas assim, elas já têm uma familiaridade com tudo que aconteceu, assim. Ah, maravilha. E Thalia, eu acho que o importante é isso. Conte a sua história. Sempre conte a sua história. Não deixa morrer. Não deixa Não. acabar. Sabe? Porque se a gente. É bem como vocês dizem, se a gente esquecer, o grande risco é repetir tudo e pior. É. Então, a gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar, a gente tem sim que falar, poxa vida, isso existiu. Vamos lutar, todos. Pessoas morreram, Todos. pessoas sofreram. E tem muita coisa acontecendo hoje em dia. Acho que a gente tem que usar a comunicação porque eu acho que já chega, sabe? Eu acho que de alguma maneira a gente tem que. Se cada um fizer o seu papel, alguma coisa a gente vai fazer de diferente, alguma coisa a gente vai mudar, entendeu? Que seja no nosso. E lembrar, gente, não tem diferença nenhuma, tá? Ninguém é diferente de ninguém. Ainda bem que um é alto, outro é baixo, um é gordo, outro é magro, é homem, é mulher, é preto, é branco, é índio. O importante é gostar. O importante é a gente amar, é ser feliz, entendeu? É batalhar. As dificuldades estão aí, a gente vai enfrentar sempre, entendeu? Cada um tem a sua história, as suas dificuldades. Não existe uma pessoa, você vai no Instagram, tudo bem, as vidas são perfeitas. Mas as vidas mesmo, você vai ver, cada um tem as suas dificuldades. Então vamos honrar o que a gente ganhou, que é a vida. Vamos, sabe? Vamos respeitar. Eu acho que eu sempre falo para as minhas filhas, vocês podem não gostar, mas vocês têm que respeitar. Exato, é por aí mesmo. É por aí. Menina, eu queria te agradecer demais, te dar os parabéns, agradecer pelo teu trabalho. E eu tenho certeza, eu vou dar um pulo lá na galeria, quero conhecer teu trabalho. Se você estiver lá, vou te dar um abraço. Vamos pagar, me fala que a gente vai, que eu vou. Legal. E tendo novidades, tendo coisa para mostrar, por favor, vem tomar um café com a gente aqui. Vai ser muito legal bater papo novamente contigo. Obrigada, viu? Tudo de bom. Tem esse espaço aberto para ti. Um grande beijo, obrigado. Beijo. E a todos vocês que acompanharam mais essa edição do Café Cultural, nosso abraço. Semana que vem a gente volta. Tchau, Thali. Obrigado. Tchau, tchau.